E quem o ajuda a começar a clarear a sua mente é aquele que se tornou seu irmão de consideração, Shisui Uchiha. E entre suas conversas, perguntas vão surgindo. O que significa paz? Como eu posso proteger aquilo que é importante? Tudo isso começa a se iluminar na mente de Itachi. E então, quando Itachi entra para Anbu, sua convicção finalmente se estabelece. Eu vou proteger a Vila da Folha, escondido nas sombras. E infelizmente, esse foi o começo de toda a sua tragédia. A decisão de carregar um peso que não era seu, a responsabilidade de resolver tudo sozinho. Tudo isso sendo, ainda, apenas uma criança. E o motivo de tudo isso foi seu talento. Itachi foi um dos maiores gênios de Konoha. Hiruzen, o terceiro Hokage, afirmou: Itachi, com 7 anos, já pensava como um Hokage. E para entender o peso negativo dessa fala, ainda mais vindo de um líder, precisamos separar força de poder e inteligência de sabedoria. Itachi tinha ambos, inteligência e poder. Porém, ele não tinha força e sabedoria. Sim, ele tinha o poder para aniquilar o clã Uchiha, porém ele não tinha a verdadeira força para tentar buscar outros meios de acabar com o ciclo de ódio entre Konoha e os Uchihas. E como um verdadeiro gênio, o que não lhe faltava era inteligência. Ele poderia facilmente montar planos, estratégias para exterminar seu clã. No entanto, lhe faltava sabedoria para perceber que apenas estava sendo usado pelos líderes de Konoha, que estava apenas destruindo sua própria vida. Quando Itachi realiza o massacre do clã Uchiha, sim, ele tinha apenas 13 anos de idade. Então, é lógico que lhe faltava sabedoria, porque mesmo sendo um gênio, isso é algo que se obtém apenas com o tempo e com as próprias experiências. Infelizmente, ele não teve a sorte de ter esse tempo. Danzo percebeu o medo de Itachi de acontecer uma nova guerra e ter as mesmas experiências e usou isso para transformar ele em um fantoche perfeito. E aqui entra o pensamento que acompanhou Itachi por toda a sua vida e transformou seus dias em uma tristeza eterna. Se eu carregar toda a dor sozinho, ninguém mais vai sofrer. E é exatamente isso que Itachi faz, só que isso nunca funciona. Em vez de evitar sofrimento, ele apenas distribui o sofrimento. Ele sofre, o Sasuke sofre e a vila continua com seus conflitos. A história de Itachi é muito parecida com as histórias de tragédias gregas. Ela é uma história que uma pessoa boa, que movida por uma virtude, acaba provocando a própria ruína justamente por conta dessa virtude. Nas tragédias gregas, muitas vezes o protagonista não enfrenta o mal, ele enfrenta um conflito entre dois tipos de bem. Não é bem contra mal, e sim bem contra bem. No caso de Itachi, proteger o clã era algo bom, porém, impedir uma guerra também era algo bom. O problema é que essas duas coisas se tornaram incompatíveis. Para ter uma, você não conseguiria ter a outra. E tudo isso se torna ainda mais difícil quando a pessoa que tem o poder para escolher é apenas uma criança. E na minha visão, após isso, Itachi nunca mais viveu de verdade. Pois assim como Obito diz, quando Itachi deixou a vila, ele já havia decidido que morreria pelas mãos de Sasuke. Então, seus dias não foram nada mais do que uma lenta e dolorosa onda de melancolia e tristeza. Pois assim como seu próprio pai disse, nossa dor só irá durar um instante, porém a sua será para sempre. Mas após tudo isso, o personagem tem uma pequena redenção. Quando ele retorna com o Edo Tensei e está se despedindo de Sasuke, ele admite que seu erro foi tentar resolver tudo sozinho, tentar carregar o peso de toda a aldeia. E após dizer que ama seu irmão, ele se despede com um sorriso no rosto.